É uma alegria e um prazer estar com vocês na noite de hoje e também com aqueles que nos assistem pela internet. Um veículo maravilhoso para a divulgação de ideias, de informações, que colabora para a democratização do conhecimento. Quando se fala reencarnação, normalmente se usa para explicar o passado. Qual a causa das injustiças sociais? Por que motivo meu casamento tem problemas ou não? As simpatias, as antipatias. E normalmente, toda vez que nos referimos à reencarnação, nós buscamos essa forma de colocar. Então, dizem, mas o que vai falar sobre reencarnação? Bom, se a reencarnação explica essas coisas, e sim, é verdade, ela explica, tem alguma função no nosso dia a dia? O conhecimento da reencarnação afeta a nossa vida diária? Tem alguma função no nosso dia a dia? E nós gostaríamos então de falar a respeito da mecânica da reencarnação, ou seja, como a reencarnação se processa e em que o conhecimento dessa estrutura iria afetar o nosso comportamento com relação à nossa família, com relação ao nosso dia a dia. E para iniciar, nós nos referimos a uma experiência que nós tivemos durante uma aula de psiquiatria. O professor discorria a respeito de como preencher corretamente uma guia de internação ou um prontuário médico numa clínica psiquiátrica. Então ele dizia como reconhecer as doenças, os sintomas, como devemos preencher, havia uma série de lacunas e havia na época, hoje está um pouquinho diferente, deveríamos preencher o grau de transtorno mental. E ele dizia assim, já tinha falado dos sintomas, das doenças, o que seria o grau de transtorno mental? E ele disse, bom, essa é uma divisão de natureza administrativa. É importante porque o profissional olhando aqui vai ter uma ideia do que ele vai encontrar. Por exemplo, os transtornos chamados de grau 1 são aqueles considerados de alta gravidade. São aqueles que necessitam de internações periódicas. Comumente, eles estarão sendo indicados a uma internação hospitalar. Então, são oligofrenias, hebefrenias, determinados transtornos paranoides de alta gravidade que têm uma indicação mais ou menos constante para internação. Os de grau 2 são aqueles considerados de média a alta gravidade. São aqueles que necessitam de medicação para a manutenção da sua estabilidade e que, na falha da medicação, eles terão uma internação ou terão indicação de uma internação. São as esquizofrenias clássicas, alguns casos de surtos psicóticos, algumas paranoias, em que a medicação é eficaz para a estabilização dos sintomas, mas eventualmente eles viverão um surto. Os chamados de grau 3 são aqueles considerados de média a baixa gravidade. São aqueles que a medicação é indicada para a estabilização dos sintomas, mas não tem nenhuma indicação de internação hospitalar. A medicação é eficaz para a estabilização dos sintomas. E aqueles considerados de grau 4, de baixa gravidade, são aqueles que não têm indicação de internação hospitalar. A medicação é apenas sintomática, ou seja, não é necessária a medicação para a estabilização dos sintomas, e a indicação terapêutica é a psicoterapia. E ele descreveu mais ou menos como se reconheceria os quadros e preencheria aquilo ali. Professor, essa é uma divisão meramente administrativa, não tem nenhuma fundamentação científica, é só para a gente saber qual tipo de tratamento mais ou menos indicado? Não. Na verdade, sim, é administrativa, mas existe uma fundamentação científica, sim. Por exemplo, se considera que os transtornos de alta gravidade são aqueles cuja origem se encontra entre 0 a 6 meses de idade. Porque durante o processo de formação da personalidade, a idade de 0 a 6 meses forma a base da estrutura do que virá a ser a sua psique. E a primeira fase de desenvolvimento é a fase da formação do eu. É o momento em que nós nos reconhecemos como indivíduo e nos separamos do meio ambiente, que é a base do que virá a ser a nossa personalidade. E nós podemos perceber, aqueles que convivem com crianças, com recém-nascidos e acompanham o seu desenvolvimento, o momento exato em que isso começa a acontecer. É o momento em que o bebezinho começa a brincar com a própria mão. Já viram? Ele, para um determinado momento, e começa a mover a mão e dá risada. Move o pé, move a mão. E ele descobre que é ele o responsável pelo movimento.
Então ele passa a intencionalmente realizar os movimentos e se diverte com parte do próprio corpo. A gente fica achando tão bonitinho, tão interessante, que a gente nota que ele move a mão e dá risada. Nesse momento, ele tomou consciência de que é ele que realiza aquele movimento. E aquilo tende a aumentar e ele passa então a fazer os chamados movimentos intencionais. Então ele brinca com o mobile, ele pega um objeto e leva à boca e percebe que ele o faz. Nesse momento, você estabeleceu o reconhecimento do eu. E é uma fase importantíssima do desenvolvimento, porque se isso não acontecer de maneira correta, de maneira normal, você terá a base da sua personalidade com rachaduras profundas que darão origem, posteriormente, aos chamados transtornos de alta gravidade. Ou seja, a fragmentação da identidade do eu. São chamados processos esquizoides. Após essa fase, a fase que vai de 6 meses a mais ou menos 4 anos de idade, é a segunda grande fase do desenvolvimento. É quando nós desenvolvemos o reconhecimento do outro, que também é algo extremamente importante. Por um determinado tempo, nós temos o eu e o resto. E num determinado momento, nós começamos então a estabelecer diferenças entre esse resto. E o primeiro passo é reconhecer entidades em separado. Nós também podemos perceber o momento em que a criança inicia esse processo, que era aquele momento que o bebê ia com todo mundo. Quer dizer, o dono era quem tivesse na mão. E num determinado momento, ele começa a estranhar. Antes, qualquer um pegava. Qualquer um que estivesse no colo era o responsável pela atividade. Depois de algum tempo, ele começa a identificar padrões. Essa pessoa aparece sempre e ele começa a guardar aquela memória, aquele de vez em quando, e ele começa então a estranhar rostos diferentes. Ele já sabe que não é um painel único, existem entidades em separado. E é nesse momento que o bebê começa a estranhar. Ele esconde, ele choca-se quando vê alguém estranho, assusta-se, o que não acontecia anteriormente. Antes entrava alguém e ele fazia aquela festa, qualquer pessoa era alguém diferente daquela paisagem. E num determinado momento, ele começa então a reconhecer que nem todos são iguais. É uma fase extremamente importante do desenvolvimento. Qualquer falha nesse processo vai criar uma dificuldade de identificação do eu com o outro, o que dará origem aos transtornos de média a alta gravidade. Após essa fase, da fase que vai de 4 a mais ou menos 7 anos de idade, é considerada a terceira grande fase do desenvolvimento, é quando nós estabelecemos os processos afetivos motivacionais. É quando reconhecemos esses outros em gradações emocionais. Por exemplo, existem aqueles que eu amo, existem aqueles que eu gosto, existem aqueles que eu conheço e existem aqueles que me são totalmente indiferentes, os estranhos. E nesse momento ele começa a estabelecer as gradações emocionais. As respostas emocionais que ele fará diante de determinadas experiências de pessoas, inicialmente com pessoas, e a partir daí com as diversas experiências. Nesse caso, é uma estruturação de natureza química. Nesse momento, os neurotransmissores começam a se estabilizar e são eles que definem como a nossa emoção se desenvolve, como aparece. E é uma fase importantíssima do desenvolvimento. Se nós falhamos em estabelecer esses processos emocionais, nós teremos chamados transtornos de natureza química. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, determinados tipos de depressões, em que a medicação estabiliza os sintomas. E é importante para nós lidarmos com esses transtornos que são de natureza química. Após os 7 anos de idade, a estrutura neuronal e química da nossa personalidade está estabelecida e estabilizada. Qualquer tipo de transtorno será um transtorno de natureza comportamental, será de uso, ou seja, a sua neurologia está estabelecida, a sua química cerebral está estabilizada e agora você vai utilizar-se da personalidade para relacionar-se com a realidade. E aí nós podemos ter falhas comportamentais, o abandono, não soubemos lidar exatamente com determinadas experiências, estabeleceremos os transtornos comportamentais.
São aqueles que não têm indicação farmacológica para o tratamento, e sim a psicoterapia para estabilizar esse comportamento que se alterou por alguma vivência que lhe ocorreu. Então, existe sim uma base, digamos assim, científica para estabelecer essas gradações de transtorno mental. Porém, o que nos chamou a atenção foi a coincidência das faixas etárias com algumas informações que recebemos do mundo espiritual. Especificamente, inicialmente, outros espíritos também, André Luiz faz uma referência. Num determinado momento, ele diz que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. Que é uma coisa interessante. Olha a coincidência. Aos 7 anos de idade se estabelece a reencarnação física. A reencarnação como todo, não. A reencarnação da sua totalidade vai se estabelecer na puberdade, quando você reassume os aspectos sexuais da sua personalidade, que vem do passado, e muito da sua personalidade pode se modificar, porque é um componente importante do nosso processo comportamental. Mas a reencarnação, na codificação, coloca-se como se iniciando no processo da fecundação. Então, ali se inicia o processo reencarnatório, mas ele só se completa fisicamente aos 7 anos de idade. É uma fantasia de André Luiz? É um número cabalístico, por acaso? Ou é uma coisa aleatória? Existe alguma fundamentação científica em colocar mais ou menos essa data? Se nós reconhecermos a reencarnação como um processo biológico, nós podemos então considerar que André Luiz tem razão. Porque o que acontece exatamente aos 7 anos de idade? É o momento em que nós temos todos os nossos sistemas orgânicos formados, todas as células que dão origem aos sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, a excreção, tudo está completo. E a cada 7 anos nós trocamos quase todas as células, com exceção das células neuronais. Então, a cada 7 anos nós temos um corpo praticamente novo, com exceção das células que dão origem ao tecido nervoso, que permanece e se alongam para acomodar as diferenças. Ou seja, aos 7 anos, nós temos todas as células necessárias para o processamento da nossa vida orgânica. Então, até esse momento, nós estamos em formação. Não temos todas as células necessárias ao indivíduo adulto. Aos 7 anos, nós temos todas as células. Então, se pensarmos que a reencarnação acontece molécula a molécula, como foi descrito, nós temos, no processo da fecundação, uma única célula. O espermatozoide e o óvulo se unem e dão uma única célula. Quantas células existem no perispírito? Centenas de milhares. E estão ligadas ao corpo por uma única célula. A pergunta que vem, a gente está mais para lá ou mais para cá? Nós estamos muito mais desencarnados do que encarnados. Então, você não pode dizer que a reencarnação aconteceu. A reencarnação começou. Então, essa única célula se divide em duas, de 2 em 4. Assim, numa progressão geométrica, você tem, uma semana depois, algumas centenas de células. Porém, quantas existem no perispírito? Centenas de milhares. Ou seja, você está mais desencarnado do que encarnado. Porque você está ligado a esse corpo por algumas células. Mas o mais interessante, que é um pouquinho mais adiante, esse grupo de células se fixa no útero feminino e nós temos um pequeno embrião. Você só chama de embrião quando ele se fixa nessa parede e a gravidez está o quê? Estabelecida. Então, deixa de ser um componente externo para ser um embrião. E nesse embrião, nós temos algumas centenas de células. Quantas no perispírito? Centenas de trilhões. Ou seja, a reencarnação está apenas no seu início. Você está muito mais morto do que vivo. Bom, isso significa o quê? A reencarnação começou. E é comum se falar sobre o processo reencarnatório, né? Quando esse espírito sai do corpo e ele está ligado ao corpo por algumas células, como é que ele parece? Então, quando a gente pega na literatura espírita, a gente tem que fazer um certo sentido, né? Quando esse espírito sai do corpo, ele sai como o quê? Aliás, qual é a aparência desse mundo de células que está ali? Parece com o quê? Se a gente for descrever assim sensorialmente, parece com gosma. Então, quando você enxerga o espírito reencarnante, você vê um monte de gosma?
Estou vendo do seu lado um monte de gosma, é um espírito reencarnante. Aliás, como é que seria identificar se é ou não é? Então, quando ele sai do corpo, ele sai como protoplasma ou sai como espírito adulto? Normalmente, na literatura, o que é que nós encontramos? Descrição de espíritos adultos e dizem, estou reencarnando. Esse aqui é minha mãe. E o processo reencarnatório já começou. Mas quando ele sai do corpo, quais são as células que definem a sua forma? Aquelas pouquinhas que estão ali ou o montão que está do outro lado? O montão que está do outro lado. Então, quando ele sai, sai como um adulto. O cérebro existe aí? Não. Então, qual é o cérebro que ele usa quando sai do corpo? O cérebro que ele possuía antes, com a capacidade de memória que ele tinha antes, de raciocínio que ele tinha antes, de procedimento que ele tinha antes. Ou seja, ele pensa, sente, enxerga como um adulto. E durante quanto tempo isso vai continuar? Então, o nascimento começa, o desenvolvimento acontece, e quando ele está no útero materno, por exemplo, 2, 3 semanas, dá para saber o sexo? Com 2 semanas de gestação? Não. Você vai enxergar o quê? Uma coisa que parece um peixe, parece um réptil, parece um troço qualquer, não é um ser humano. Então, esse ser humano não tem órgãos genitais, não tem órgãos internos, não tem nem as partes do cérebro responsáveis pela percepção da memória, por exemplo. Ele não tem os nervos auditivos, não tem os nervos ópticos. Mesmo que eles comecem a se formar, ele é alguém que está ligado ao corpo por algumas partes não funcionais. E quando ele sai do corpo? Ele tem olhos, ouvidos, boca, cérebro, toda a estrutura correspondente? Sim. Então, quando ele sai do corpo, ele usa qual cérebro? Aquele que está em formação ou aquele que ele já tem? Aquele que ele já tem, com toda a capacidade correspondente. Mas aí a gestação acontece, nasce o bebê, o recém-nascido. Quem já conviveu com um recém-nascido aqui, levanta o braço para a gente ter uma ideia. Já teve contato? Então, a gente pode fazer a pergunta, quanto tempo eles passam dormindo? É melhor mais falar, quanto tempo acordados? Então, das 24 horas do dia, eles passam 4 acordados. E não é tudo junto, né? Ele mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme. Ou seja, ele passa a maior parte do tempo dormindo. E quando ele dorme, o espírito vai para onde? Vai para o mundo espiritual. E no mundo espiritual ele aparece como recém-nascido? Não, ele aparece como um... Até porque esse recém-nascido ainda não tem as áreas do cérebro necessárias para processar nada. Ou seja, ele não está ligado ao corpo pelo cérebro. De maneira que os olhos que funcionam são do feto ou do espírito? Do espírito. A memória que funciona é do feto ou do espírito? Do espírito. Aliás, todo o cérebro que funciona é do espírito. Porque recém-nascido não reconhece ninguém, não é verdade? Não, não é verdade. Não. Será que André Luiz tem razão nesse procedimento? Porque ele fala uma outra coisa muito interessante. Ele diz, num determinado momento do livro, de um dos livros, ele sai de nosso lar e vai fazer uma visita a outra colônia. Lembra? Ele sai e vai visitar. E lá ele é recepcionado, tem um cicerone, e ele vê uma coisa que lhe chama atenção. Crianças indo para a escola. Aí ele para, peraí, criança no mundo espiritual? Nós não somos espíritos imortais? Todos nós somos velhos, temos experiência. Como é que tem criança no mundo espiritual? De onde vêm essas crianças? Aí a acompanhante faz a seguinte explicação. Bom, isso acontece de acordo com o período da desencarnação. Como assim? Você sabe que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. Então, se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, você volta ao mundo espiritual como um adulto e realiza o seu processo de desenvolvimento no mundo espiritual como um adulto. Se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, você retorna ao mundo espiritual como uma criança e faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual como criança até a idade adulta, como você readquire a sua consciência anterior. É claro, pausa. É assim com todos os espíritos. O livro de André Luiz se refere à vida no mundo espiritual de André Luiz.
que é uma pessoa comum. Se nós tivéssemos um livro sobre a desencarnação de Joana de Ângeles, de Dr. Bezerra, nós teríamos similitude conosco? Não. Por quê? Estamos falando de um espírito em outro nível de evolução. Então vamos imaginar a evolução como um retângulo, tá? Embaixo nós temos a base do processo evolutivo, o início. E no final, o ápice do processo evolutivo. Divida esse retângulo no meio. O retângulo com a base embaixo é o componente físico do processo reencarnatório. E o outro triângulo com a base para cima é o componente espiritual do desenvolvimento reencarnatório. Então, no início do processo evolutivo, nós somos 99% de influência física com 1% de influência espiritual. À medida que a gente chega mais ou menos no meio, nós temos 50% de influência espiritual, 50% de influência física. Que diferença isso faz? Na base do processo, o fator determinante da reencarnação é o quê? DNA, meio ambiente. Você é o que come, você é o que dorme, você é o que você se relaciona. No ápice do processo evolutivo, você é o quê? 99% de influência espiritual, 1% de influência física. Quem é o fator determinante da reencarnação? O espírito. O DNA se torna quase que irrelevante, ou seja, se o espírito quiser, ele modifica a matéria de acordo com as suas necessidades, com as suas inclinações, com aquilo que ele quiser. Ou seja, ele tem uma relativa independência do meio ambiente. Então, a reencarnação é igual para todo mundo? Não. Varia de acordo com o nível evolutivo. Então, esse que nós estamos descrevendo é para quem? Para a galera, para o povão. Porque nós estamos mais em cima ou mais embaixo? Então, de acordo com o que você reconhece como processo evolutivo, nós vamos acompanhar o processo descrito por quem? Por André Luiz, que está mais ou menos no nosso nível. Porque vocês não podem esquecer, lembram? André Luiz era alcoólatra, né? Ele tinha um problema com relação ao sexo, ele suicidou-se através de suicídio indireto, coisas que normalmente nós fazemos eventualmente. Então, a nossa reencarnação está mais próxima da descrição que é ali do que, por exemplo, do processo que passaria Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes. Então, naquela descrição, se a desencarnação acontece mais ou menos no meio do processo, se a desencarnação acontece antes dos 4, você volta como adulto. Após os 4, você volta como criança. Bom, mas isso pode ser uma fantasia, né? Um delírio de Chico Xavier, talvez um espírito zombeteiro. Existe alguma fundamentação nessa colocação de André Luiz? Então, quando nós falamos que o recém-nascido não lembra, na verdade, a biologia afirma isso taxativamente. Recém-nascido não tem memória. Por quê? Porque a área da memória responsável não foi formada. Então, diante disso, eu vou relatar uma experiência real. Um casal que era um casal norte-americano. E os norte-americanos têm uma característica, né? Pessoas que vêm de famílias muito ricas ou pessoas que têm muitos bens, eles costumam se tornar mecenas, ou seja, patrocinadores das artes, das ciências. Esse casal, especificamente, vinha de uma família tradicional que tinha por tradição patrocinar as ciências. E eles eram ligados especificamente a um hospital universitário. Então, a sua família havia financiado várias alas daquele hospital e o casal em questão, particularmente o marido, era responsável por financiar diversas pesquisas médicas naquela instituição. Esse casal tinha um filho de 5 anos, e a esposa estava grávida do segundo filho, e era uma menina. Porém, durante a gestação, ela começou a vivenciar uma série de problemas orgânicos e que veio a culminar num parto prematuro. Então, nasceu uma criança muito prematura, em condições bastante difíceis. Naquela época, o que se sabia a respeito do recém-nascido prematuro é que ele tinha um sistema imunológico ainda instável. E o tratamento indicado era isolar a criança para que ela não fosse exposta aos germes do meio ambiente para facilitar o seu desenvolvimento. Então, o que é que se fazia? Internava a criança, colocava numa incubadeira, dentro de uma UTI neonatal e os pais tinham contato com ela através de um vidro em determinados períodos do dia. E eles faziam assim porque se acreditava que era o melhor tratamento possível
para evitar a contaminação, a exposição e permitir que aquele prematuro se desenvolvesse num ambiente estéril até que, adquirindo resistência, ele pudesse sobreviver. E esse era o tratamento tradicional, de acordo com o que se acreditava. E isso aconteceu. Depois de algum tempo, o médico responsável chegou para o pai e afirmou o seguinte: o bebê não está se desenvolvendo como deveria. Os batimentos cardíacos são erráteis, o pulmão não se estabilizou e eu tenho que informar que ele não vai passar desse dia de hoje. E vocês se preparem porque o bebê não vai sobreviver. E ele então contou à esposa. Foi aquele choque, eles choraram muito e ela voltou para casa para ver a criança mais velha. E quando ela chegou, ela não pôde conter o pranto, estava chorando, quando a criança se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E ela ficou pensando o que ela deveria e resolveu contar a verdade. Falou que a irmãzinha que ele estava esperando não estava bem de saúde, estava no hospital e que possivelmente não iria sobreviver. E explicou para a criança. Então, a minha irmã vai morrer, sinto muito, mas vai. E eu não a conheci. Eu gostaria de me despedir dela. Se ela vai morrer, se ela vai para o céu, eu gostaria de conhecê-la e me despedir. E a mãe ficou pensando, por que não? E ela falou com o pai, eu gostaria que ele pudesse conhecer e se despedir da irmã. Aí ele também achou que era justo e foi falar com o médico. Impossível. Uma criança não pode adentrar uma UTI neonatal, a contaminação. Mas peraí, ela não vai morrer? Vocês não disseram que não há chance? Então, que diferença faz? Como eles eram os principais patrocinadores do hospital, eles aqueceram. E a visita foi pela manhã, eles saíram e se dirigiram ao hospital. E foi franqueada a entrada na UTI neonatal. A infecção se tornou irrelevante porque a criança não tinha chance de sobrevivência. E o casal adentrou junto com a criança de 5 anos, que nem entrava em hospital, quanto mais numa UTI neonatal, eles entraram. A criança se aproximou da incubadora, pôs as mãos e disse, oi, raio de sol, e começou a cantar uma canção, que era o que ele fazia com a criança no ventre da mãe. Mas no momento em que ele verbalizou o nome e começou a cantar, os batimentos começaram a subir. Começaram a subir e se estabilizaram. A respiração ficou mais tranquila e o bebê se acalmou. Os médicos aqui vieram e voltem ao meio-dia. Eles saíram, retornaram ao meio-dia e a criança entrou, oi, raio de sol. No que ela começava a cantar, o bebê estabilizava. Os batimentos que estavam erráticos se acalmavam, a respiração se tornava mais profunda e mais eficiente e eles disseram, voltem à noite. E não precisa dizer que eles passaram a frequentar a UTI durante todo o tempo em que o bebê esteve internado. E toda vez que os pais e o irmão se aproximavam, o bebê reagia positivamente. Saiu da UTI, sobreviveu e se transformou numa moça saudável que Divaldo Franco chegou a conhecer nos Estados Unidos. Mas após esse episódio, o casal resolveu financiar especificamente experiências com recém-nascidos prematuros. Eles investiram a grande importância na pesquisa dos procedimentos médicos com prematuros. E daí saíram algumas respostas muito interessantes. Uma dessas pesquisas, vocês já devem ter ouvido falar, foram os bebês canguru. É um procedimento que diz que o recém-nascido separado da mãe reage negativamente. Por isso, eles passaram ao recém-nascido prematuro, em vez de isolá-lo numa incubadeira, eles amarravam-o próximo à mãe, para que ele estivesse próximo ao calor da mãe, aos batimentos cardíacos, ao cheiro da mãe. E quando eles fizeram a experiência, a reação do recém-nascido foi tão significativa que o custo-benefício da exposição às infecções se tornou tão baixo, tão irrelevante, diante dos resultados positivos do convívio próximo aos pais. Porém, eu tenho que dizer a vocês que a biologia não concorda com isso. Porque ele diz, como o recém-nascido vai reconhecer sua mãe? Seja cheiro, seja batimento, seja qualquer coisa, se a área do cérebro responsável pela captação da memória não está formada. Então, da briga entre a biologia e a medicina, ganhamos nós. Porque qual é a origem desta memória que aparentemente o recém-nascido não pode ter? O espírito. Porque quando ele sai do corpo, ele é um adulto, com a memória de um adulto, com as respostas de um adulto, com as características de um adulto, com o reconhecimento de um adulto. Porque se percebeu hoje, na prática, que o recém-nascido reconhece os pais,
Inclusive, quando existe convivência, os avós. Não é qualquer adulto, porque se fosse qualquer adulto, qualquer enfermeira que acarinhasse teria o mesmo resultado. Não é verdade. Então, especificamente os pais fazem com que o recém-nascido reaja. Isso é perceptível, ou seja, nós podemos medir as respostas diferentes. Tanto que hoje não só é franqueado, como é exigida a presença dos pais na UTI neonatal para ter procedimentos com a criança. Ou seja, é uma coisa que a medicina acredita pela prática, pela experimentação, mas que a biologia afirma ser impossível, porque tecnicamente recém-nascidos não lembram nada. Mas aqueles que trabalham em UTI neonatal sabem que os recém-nascidos parecem entender muito bem. Quem aqui já teve a experiência de conversar com o bebê na barriga e ele se acalmar? Ou o recém-nascido, estava nervoso, e você conversa e ele acalma. Vocês sabem que a biologia não acredita nisso, né? Porque recém-nascido pode até escutar os sons, mas não consegue perceber nada. Porque a área que deveria analisar isso ainda não está formada. E não fará isso até uma idade mais avançada. Quando é que a memória começa a se estabilizar fisicamente? Lembra? A partir dos 6 meses de idade. E é aí que você começa a desenvolver a chamada memória de longo prazo. E aí sim, você poderia reconhecer papai, mamãe, os irmãos, os amigos. Porém, o fato é que, na prática, o recém-nascido demonstra uma capacidade mnemônica muito acima do que tecnicamente ele poderia apresentar. O que valida a tese de André Luiz de que a reencarnação se faz em fases. Então, muitas dessas aptidões não vêm do corpo, vêm do espírito. Porém, uma outra experiência interessante foi uma que vocês já devem ter ouvido falar sobre teste de QI. Já ouviram falar do teste de QI? Coeficiente de inteligência. Quando se descobriu o tal do coeficiente de inteligência, houve um surto para pesquisar as crianças que eram superdotadas. Todo mundo queria saber como é que poderia reconhecer e se ela é superdotada, nós poderíamos aproveitar, né? Se você reconhecesse ela bem jovem, você poderia então explorar isso. Mas antes de falar isso, vocês já ouviram falar de botar música para o recém-nascido? Já ouviram? Bota Mozart, né? Beethoven para o recém-nascido, até os 4 anos de idade. Por que até os 4 anos de idade? Porque, você já deve ter ouvido falar, é que os neurônios se multiplicam até os 4 anos de idade. Ou seja, quando você expõe a criança a estímulos, ela responde multiplicando os neurônios. Então, se você estimular o recém-nascido, o bebê, ele vai ter maior tecido nervoso, tecnicamente, maior potencial de desenvolvimento. Então, aos 4 anos, os neurônios deixam de se reproduzir e, então, o crescimento, em termos intelectuais, se daria pelas sinapses nervosas e não pelo corpo neuronal. Então, diante disso, eles resolveram, então, fazer teste de QI com as crianças. Então, mal a criança aprendia a falar e se comunicar, eles aplicavam o teste de QI, né? Para ver se o coeficiente de inteligência dela era alto ou não. Como é que se calcula isso? Respostas que ela dá em virtude da idade. Quanto maior a idade, maior as respostas deveria dar. Então, se você dá um volume grande de resposta numa idade muito precoce, significa que você está com uma inteligência acima da sua faixa etária e você seria, então, um superdotado. Só que isso deu um problema muito sério. Eles fizeram um teste de QI com tudo que era criança e um grande número de crianças deu positivo. Eram inteligências acima da média, eram considerados superdotados e no momento em que eles foram reconhecidos como superdotados, as exigências acadêmicas começaram a aumentar. Se você é um superdotado, tem que ser uma inteligência especial. E começou-se uma expectativa significativa em cima dessas crianças testadas. E o que aconteceu é que, com o passar do tempo, elas não apresentavam um rendimento que se esperava de um superdotado. Elas se tornavam crianças normais com problemas emocionais, porque se exigia dela algo que ela não estava capacitada a dar. Mas peraí, não eram superdotados? O coeficiente de inteligência não era fora do comum? Então elas deveriam ter um desempenho acadêmico superior. Mas quando se faziam novos testes, se verificavam que eram crianças perfeitamente normais. Então, o que aconteceu? Eles disseram que era um falso positivo. Então, a partir do reconhecimento do falso positivo, os testes de QI só são aplicados hoje em dia em crianças com mais de 7 anos de idade.
Então, você só aplica um teste de QI com crianças de 6, 7 anos de idade. Nunca em crianças abaixo dessa faixa etária, porque o número de falsos positivos é muito alto. Mas peraí, como assim falso positivo? São crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que parecem superdotadas. Elas apresentam aptidões linguísticas acima da média, capacidades mnemônicas aparentemente extraordinárias e respostas lógico-matemáticas muito acima da média. Mas se você for fazer o teste com ela depois, quando ela tem 7 anos, é normal. Ou seja, o que aconteceu com aquela inteligência precoce? Sumiu, apagou, encolheu? Na verdade, a explicação que deram era a síndrome da hiperatividade neuronal. Era porque, nessa fase, quando a criança era exposta a estímulos, os neurônios se multiplicavam muito rápido e davam essa impressão de falso positivo. Quando estabilizava o cérebro, elas estacionavam no desenvolvimento normal. Então, o falso positivo era dado pela síndrome da hiperatividade neuronal. E isso era a explicação dos médicos. Os psicólogos davam uma explicação diferente. Os psicopedagogos, por assim diziam que, na verdade, era que a criança convivia muito com o adulto e ficava imitando os adultos. E depois dessa idade, ela convivia mais com as crianças normais e, com isso, diminuía a velocidade do seu entendimento. Peraí, então você está dizendo que ela era um papagaio? Bom, se ela era só um papagaio, ela não deveria fazer nos testes os resultados lógico-matemáticos que faziam. Porque um teste psicotécnico não mede só quantas palavras você decorou, e sim como você as coloca corretamente. Então, dizer que a criança de 2 anos e meio é superdotada, aparentemente, porque está imitando um adulto, não procede, porque não se testa somente o vocabulário, se testa também o quê? O comportamento cognitivo. Então, você vai dizer que ela é um papagaio muito bom quando ela é criancinha e deixa de ser um papagaio bom quando ela cresce. Então, você está dizendo que é o meio que define a sua capacidade intelectual? Não é o que a gente verifica na prática. Então, é uma explicação que não fundamentava-se muito bem. Ou seja, talvez a colocação de André Luiz tenha alguma procedência, né? O que acontece até os 4 anos de idade? O espírito, quando sai do corpo, é um adulto. Mas por que ele é um adulto? Porque se o cérebro não está totalmente formado, você não está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, quando você sai do corpo, qual é o cérebro que você usa? O seu cérebro anterior, com a sua capacidade anterior, com a sua memória anterior, com a sua cognição anterior. E dentro de um corpo de uma criança, quando você traz a lembrança, vai parecer o quê? Que há um adulto escondido ali. Com algumas aptidões, né? Algumas crianças de 2 anos e meio que têm escolhas, né? Eles são decididos, eu quero isso, eu quero aquilo, eles têm uma capacidade, uma verbalização, e depois se tornam crianças perfeitamente normais, né? Eu conto até a minha experiência. Eu tinha meu filhinho de 2 anos e meio, e um dia ele foi reclamar. Eu não gosto de comer na sua casa. Eu gosto de comer na casa da minha avó. Aí disse, o que é que tem de errado em você comer aqui em casa? Você não sabe pôr a mesa direito. É mesmo? O que é que tem de errado na mesa? Vem cá, olha só, a xícara, um prato. Cadê os copos? Que copos? Tem que ter pelo menos 3. Para que você quer 3 copos? Um para a água, um para o suco, um para o vinho. E onde na vida você viu um vinho? Nunca tivemos esse hábito. Em nenhum lugar ele viu isso. Mas ele exigia que tivesse 3 talheres, 3 copos. Ele queria uma mesa, a francesa, segunda mais. E ele queria usar terno e gravata. Porque essas roupas não são roupas de sair. Você pode ficar em casa, mas para sair tem que pôr terno e gravata. E a gente achava engraçado, muito bonitinho, até que trouxeram terno e gravata e ele não queria tirar de jeito nenhum. Quando ele levantava, vamos sair, ele ia lá no terno e gravata, que era o que ele queria usar. E ele nunca, por exemplo, não comia fruta, era um problema. Ah, tem que eu forçar. Eu descobri que ele não comia fruta com a mão, mas se cortasse, desse garfo e faca, ele comia, que era uma beleza. O que ele detestava era sujar as mãos. E a gente achou que, nossa, já nasceu gentleman. E esperamos que não ia dar trabalho nenhum. Quando fez 5 anos, se emporcalhava igualzinho todos os outros. Perfeitamente normal, né? O que aconteceu? Lembranças que eles traziam do passado. Acontece. Dizem coisas fora do comum. Quando eu era seu pai, era diferente.
Ou coisas que eles falam, você está falando comigo agora? Porque eu estou aqui, mas quantas vezes eles soltam? Algumas fantasias, algumas coisas inesperadas, um nível de entendimento, e a gente fica assim, é superdotado. Se fizesse o teste, daria, sim, positivo. Mas será que isso permaneceria? Normalmente não. Então, existe uma outra base de fundamentação para a tese de André Luiz, e nós vamos acrescentar a história da doutora Ellen Van Bach. A doutora Ellen Van Bach era uma psicoterapeuta infantil, canadense, radicada nos Estados Unidos, que conta em um dos seus livros a história de um paciente, de um jovem paciente que ela conheceu, chamado B. Ele tinha, quando ela o conheceu, 2 anos e meio para 3 anos. E a história de B era mais ou menos assim. B nasceu numa família de origem italiana, nos Estados Unidos da América, uma família grande, muito unida, e ele foi o primeiro bebê daquela geração americana. Então, foi um bebê muito esperado, nasceu em solo americano, havia toda uma expectativa, e o bebê era lindo. Então, além do bebê ser lindo, à medida que ele foi crescendo, se viu um bebê muito simpático. Então, a família inteira estava apaixonada por B, porque ele era lindo e simpático. E quando ele cresceu um pouco mais, impressionou, porque além de lindo e simpático, ele era tão inteligente. E a primeira coisa que os familiares notaram era que B era apaixonado pelos bombeiros. Ele tinha uma paixão. Então, eles descobriram que, se quisessem agradar B, dessem um brinquedo que tinha a ver com os bombeiros. Eram carros de bombeiros, bonecos de bombeiro, roupa de bombeiro. O quarto de B era todo mobiliado com o motivo dos bombeiros. E quando você ia encontrar B a primeira vez, mal começou a falar, a primeira coisa que ele perguntava, a sua residência tem prevenção de incêndios? E conversava a respeito da importância de ter a prevenção dos incêndios. E quando ele conversava sobre incêndios florestais, quanto se perdia pelos incêndios florestais, como era difícil. E as pessoas se encantaram com B. E B falava sobre os bombeiros, e como os bombeiros funcionavam, o que faziam. E a família, então, entendeu que B era superdotado, que era o que diziam. Ele só podia ser um superdotado. Então, eles eram trabalhadores braçais, reuniram a importância para que B pudesse fazer um teste de QI, para saber que ele era uma criança especial. Levaram B, então, a uma instituição especializada para fazer um teste de QI. Ele tinha 2 anos e 4 meses. Fez um teste de QI e deu um QI altíssimo. Segundo os testes, B era um gênio. E a família já sabia disso. E, diante disso, eles se reuniram e disseram, bom, se ele é um gênio, ele tem que explorar isso. Eles reuniram os recursos de todos para que B pudesse frequentar uma escola especial para superdotados, que era algo fora das posses da pessoa comum. Reuniram todos e, com vários sacrifícios, colocaram B numa escola para superdotados. E B foi um sucesso. Entrou na escola, a sua fluência, a forma com que falava, o raciocínio, B foi um sucesso na escola. E disseram que ele estava muito bem adaptado e B foi um grande aluno na escola, até que um dia chamaram a mãe. Mãe, está acontecendo algum problema com B? Não. B tem tido alguns problemas de relacionamento. Ele não quer participar das atividades, tem uma série de dificuldades. E quando conversamos com ele, ele diz que está triste demais para participar. Está acontecendo algo? Não saibamos. Eu vou procurar saber. Então, ela foi conversar. O que é que está acontecendo, B? Qual o problema? Não, nada. Não, nada. E ela deixou para lá. Passado algum tempo, a professora novamente chamou. Olhe, B está com algum problema. Ele não participa das atividades, ele se nega a participar e ele tem se negado a se alimentar. Nós ficamos preocupados. Está acontecendo algo? Não, mas vamos saber. E ela resolveu apertar B. O que é que está acontecendo, B? Qual o problema? Alguém está maltratando você? É um colega? É um professor? O que está acontecendo? Tantas coisas que B... Bem, mãe, eu estou triste. Por que você está triste, B? Bom, você sabe, eu sou B, seu filho. Mas eu também sou o capitão Mark dos bombeiros da cidade de Nova York. Eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. E ela começou a rir, porque o bombeiro Mark era muito conhecido. Desde que B se entendia por gente, ele tinha um amigo imaginário. E as aventuras dos bonecos de bombeiro eram sempre o capitão Mark dos bombeiros de Nova York, que salvava a criança, que salvava incêndio, que fazia isso, fazia aquilo. E o bombeiro Mark era muito conhecido da família. E ela achou graça. E foi conversar com a professora. Olha só, não é que aconteceu nada.
B é muito inteligente, ele é muito imaginativo. E contou a história do bombeiro Mark. Ah, sim, entendemos. Realmente ele é uma criança especial e a imaginação muito ativa, mas vamos tentar dar um jeito nisso, contornar. Depois ela chamou e disse, olha, eu acho que isso está sendo um problema e vamos sugerir, então, eliminar essa fantasia da vida de B, porque isso está atrapalhando seu desempenho escolar. Então, o que a mãe fez? Vamos retirar essas coisas de bombeiro. Chamou a família, olha, ninguém mais fala de bombeiros com B, não quero saber de bombeiro de jeito nenhum. Tiraram o motivo, trocaram para astronauta, para vaqueiro, qualquer coisa, menos bombeiros. E assim fizeram, e os bombeiros sumiram da vida de B e B piorou. B não se alimentava, B não queria dormir, B estava num quadro depressivo. Os professores disseram que seria importante procurar um terapeuta. E a doutora Ellen foi recomendada e ela teve então seu primeiro encontro com B. E ficou encantada com B, como todos ficavam. Era alguém, não parecia jamais que tinha 2 anos e meio, parecia que você estava conversando com uma criança muito mais velha. A desenvoltura, o vocabulário, os pensamentos, a complexidade do raciocínio, ela ficou muito impressionada com B e resolveu então pesquisar aquilo. E B estava num quadro depressivo significativo. Ele tinha a efígie. E devido à continuidade do estado, ela achava que havia indicação de medicamentos. Mas medicamentos? Tão jovem, um cérebro em desenvolvimento e tão brilhante. O que os medicamentos poderiam fazer? Ainda estavam tateando em termos de respostas. E ela estava um tanto quanto indecisa em iniciar uma medicação. Resolveu conversar com a família. Olha só, eu vou tentar então pesquisar mais a fundo e tentar um choque de realidade com B. Vocês concordam? Sim, então eu vou explorar suas fantasias para tentar identificar a fonte. Então a gente tentar um choque de realidade. Ele é tão inteligente, de repente ele desperta. E não será necessária a medicação. Então ela começou então a perguntar sobre o bombeiro Mark. Então, o bombeiro Mark, você conhece de onde? Bom, eu sou o bombeiro Mark. É mesmo, você é o bombeiro Mark. E o bombeiro Mark nasceu onde? E ele disse. E ele mora onde? Deu o endereço. E começou a dizer detalhes da vida do bombeiro Mark. E o bombeiro Mark fez isso, fez aquilo outro. Uma série de experiências interessantes, bastante. E ele mora exatamente onde? E deu o endereço. E você pode dar algum outro dado do bombeiro Mark? Sim, meu seguro social. E deu um número. O nome da esposa, dos filhos, endereço. E a doutora Ellen achou aquela fantasia tão complexa, tão interessante. E ela resolveu pesquisar um pouco. E quando ela pesquisou, ela ficou revoltadíssima. O problema de B não era natural, alguém estava abusando daquela criança. Porque quando ela foi pesquisar, ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Foi o capitão dos bombeiros da cidade de Nova York, morreu 10 anos antes do nascimento de B e tinha aquele seguro social. Ou seja, alguém era responsável por isso. Lembrem-se, naquela época não tinha Google, tá? Então, para ele ter as informações, alguém tinha que ter dado. E na cabeça dela, alguém estava plantando aquelas fantasias na cabeça da criança. Falou com os pais, com os professores, eles foram pesquisar, mas não acharam a fonte. Aí disse, bom, não importa, nós vamos resolver isso. Os senhores concordam com um choque de realidade? Eles concordaram, e ela entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark. Conversou com ela, falou do seu jovem paciente, do que estava acontecendo, e se ela participaria de uma pequena experiência. Eles queriam provar que ele não era o bombeiro Mark, que aquilo era uma fantasia. Combinaram então o encontro. A família sabia, a viúva estaria lá. O único que não saberia seria B. No encontro aprazado, ele chegou no consultório. Olá, doutora Ellen. Virou-se e disse, fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a conversar. Perguntou detalhes dos filhos, dos amigos. Contou detalhes do seu casamento, inclusive sobre um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam descrever. Terminada a conversa, a viúva virou para a doutora Ellen e disse, o que acontece não sei, mas esse é meu marido Mark. E agora? Qual seria a explicação? Será possível que a criança estaria possuída pelo fantasma do bombeiro? Porque ela não conhecia nenhum tipo de explicação plausível para aquilo.
ela não acreditava em assombrações, em alma do outro mundo, não tinha uma formação de natureza espiritual. E ela resolveu, então, pesquisar se isso já tinha acontecido antes. E ela encontrou alguns antecedentes. E, mais especificamente, entrou em contato com um outro terapeuta para trocar informações. O terapeuta falou, sim, essas coisas podem acontecer, é um surto psicótico e a causa é a síndrome da hiperatividade neuronal. Mas não se preocupe que com 4 anos e meio, some tudo, os sintomas, e ele vai ficar perfeitamente normal. Mas como assim? Sim, é a hiperatividade neuronal, os neurônios se multiplicando, causam, às vezes, surtos psicóticos, fantasias assim muito complexas. Mas você não se preocupe que some tudo. Quando ele fizer uns 5 anos, será perfeitamente normal. Eu já tive essa experiência e isso acontece. Se você entrar em contato com outros, vai ver que é muito comum. Eles têm esses problemas e some tudo. Realmente, com o passar do tempo, cada vez menos B falava a respeito do bombeiro Mark, ele cada vez menos perguntava sobre os filhos, a viúva, e quando B estava com 4 anos e meio para 5 anos, ele não tinha nenhuma lembrança de que havia sido um bombeiro chamado Mark. Ele era uma criança perfeitamente normal. Não era nem um superdotado. Era inteligente, era imaginativo, mas uma criança perfeitamente normal. Mas a doutora Ellen não se conformou. Não é possível. E a partir daí, ela voltou às vistas para pesquisar o fenômeno da reencarnação, como ela estudou nos livros de Ian Stevenson, Rabindranath Banerjee, que pesquisavam, e ela se tornou uma pesquisadora da reencarnação e veio a escrever posteriormente, largou a terapia infantil e escrever um livro recordando vidas passadas sobre uma pesquisa que ela realizou em torno do tema. Mas o que nos chama atenção é a experiência específica de B, que tinha essas lembranças nesse período de idade e que desapareciam completamente em torno de 4 anos. Coincidência de novo? Existem coincidências? Ou essa experiência fundamenta a tese de André Luiz com relação às fases da reencarnação? Por que é que B tinha essas lembranças? Porque até mais ou menos os 4 anos de idade, quando o cérebro ainda está em formação, quando você sai do corpo, você tem uma certa independência e lembranças que pode trazer. Quanto maior a lucidez do espírito, mais intensas as lembranças e a experiência que a gente tem com crianças aparentemente superdotadas e se tornam crianças perfeitamente normais. Então, até mais ou menos os 4 anos, você cada vez sai mais como criança, até que você sai totalmente como criança. Então, você será uma criança perfeitamente normal, porque a partir desse momento o cérebro será aquele do espírito reencarnante. Ou seja, existe fundamentação científica suficiente para a tese de André Luiz? Sim, mas qual é a aplicação prática disso no nosso dia a dia? Então vamos pensar num divórcio litigioso. O que é um divórcio litigioso? Significa brigas de parte a parte, né? E uma das primeiras coisas que os litigantes descobrem é que as crianças são testemunhas terríveis. Você diz, ela repete na frente do juiz, com todas as palavras, que você não gostaria. Então é muito comum dizer, não fale nada na frente das crianças, para não traumatizar. Não, para não deixar testemunha. E a gente costuma tomar cuidado com o que diz na frente de uma criança. Porque se você chegar com uma criança de 5 anos e disser, eu odeio você. Você é um peso para mim. O que é que ela vai entender exatamente? Mamãe está meio nervosa hoje, não é? Ela vai entender exatamente a dimensão das palavras que você usou? O significado exato do que você está dizendo? Não. Por quê? Porque é uma criança de 5 anos. Mas não tem nenhum problema dizer isso para o seu bebê de 4 meses, tem? Afinal, ele não vai lembrar de nada, não vai contar nada a ninguém, nem vai reagir. Afinal, é um bebê de 4 meses. E bebês de 4 meses, aparentemente, são surdos, mudos, tetraplégicos. Não é verdade? Então, não há nenhum problema de você dizer certas coisas na frente do seu bebê. Ou há? Uma coisa que a psicologia afirma. A psicologia formal aceita a regressão de memória à vida intrauterina. Porque diversas experiências demonstram que se você colocar a pessoa em transe e voltar à vida intrauterina, ela guarda lembranças extremamente complexas da sua vida no útero. Então, é uma prática aceita pelo Conselho Federal de Psicologia, a regressão de memória à vida intrauterina, para identificar fatores traumáticos, gestacionais, que pudessem ocasionar transtornos psíquicos, o que realmente
tem encontrado fundamentação. Então, diversos especialistas experimentaram a prática se vê real e fundamenta determinados transtornos comportamentais, cuja origem está no desenvolvimento fetal. Isso é o que a psicologia diz. Você sabe que a biologia não concorda. Por que a biologia não concorda? Espera aí, feto na barriga não tem cérebro. Se não tem cérebro, não tem ouvido, não tem olhos, não lembra de nada. Porém, a prática psicológica demonstra que sim, você regride e descreve diálogos que os pais tiveram e que você não poderia saber. A biologia diz que é impossível, a psicologia diz que acontece, da briga entre a psicologia e a biologia ganhamos nós. Que é verdade, o cérebro não lembra, quem é que lembra? O espírito imortal, que é perfeitamente lúcido e traz as lembranças. Com isso, você dizer certas coisas ao seu bebê de 4 meses, como por exemplo, eu odeio você, você é um peso para mim. Quem é que entende? É um bebê de 4 meses? Não. É um adulto com o cérebro de adulto, com a memória de adulto, com a personalidade de adulto e com a capacidade de reação de um adulto. E com a reação, por exemplo, de revolta, de raiva, de insegurança, de temor, você pode plasmar um problema. Por quê? Porque nesse momento ele está realizando um trabalho extremamente minucioso e complexo. Ele está formando o cérebro. E se nesse momento ele for tomado por sentimentos e emoções que afetem o seu campo vibratório, ele pode sim plasmar um transtorno de profundidade, ou seja, um transtorno a nível neurológico ou a nível químico, causando um desequilíbrio neuronal ou um desequilíbrio químico que pode vir a futuro com os transtornos que nós conhecemos. Ou seja, a maneira com que nós lidamos com o processo reencarnatório pode afetar a nossa vida prática? Sim, a psicologia reconhece. Inclusive, por exemplo, pessoas que adotam recém-nascidos, que muito pequenos vêm à mão e nunca experimentaram sofrimento, mas apresentam comportamentos alterados que, durante o tratamento psicoterápico, vêm desta infância que, teoricamente, eles não podem lembrar. Teoricamente, não podem lembrar, mas o fato é que lembram. E se nós reconhecêssemos esse fato, nós poderíamos tratar com ele, falando com aquele adulto que está ali, explicando a mudança de ambiente, o significado, para que ele pudesse lidar com aquilo e nós minimizarmos os danos. Então, qual é o procedimento reconhecendo as fases da reencarnação? Reencarnar é algo muito difícil. Imagine que você está cego, surdo, mudo, tetraplégico nas mãos de outra pessoa, totalmente incapaz de reagir, vivenciando a insegurança natural dessa situação. Então, reconhecendo a reencarnação pelo que é, pelo adulto que está ali preso, se nós pudéssemos criar um ambiente extremamente acolhedor, propício, falando com eles o significado, nós poderíamos, de alguma maneira, minimizar os danos. Significa, então, que o pai é responsável pelo transtorno? Não, mas que ele pode aumentar ou diminuir? Sim, porque nós somos coparticipantes do processo. Então, reconhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Muito mais do que imaginamos. E para a gente encerrar, vamos contar uma historinha que Divaldo conta em algumas palestras. Ele estava fazendo um seminário sobre reencarnação quando uma senhora foi conversar com ele. A sua palestra abriu a minha mente. Eu descobri que a minha filha é um inimigo do passado. Ela me odeia desde que nasceu. Nunca aceitou mamar no meu peito, aceitava qualquer pessoa menos eu. Nunca pude pegá-la no colo porque ela gritava. Qualquer pessoa podia acalmá-la menos eu. E ela foi crescendo, nunca me chamou de mãe. Quando se refere a mim, se refere àquela mulher. E nunca me abraçou. Mas eu amo a minha filha. Eu amo muito. Se ela é uma inimiga, eu não sou dela. O que eu devo fazer para que ela não me odeie tanto? Me explique, pelo menos, para eu entender. O que foi que eu fiz para ela me odiar? Ele ficou sensibilizado e perguntou à sua mentora espiritual. Mas a resposta não foi esperada. Quando ela retornou, ele disse assim, olha, ela não é o inimigo do passado. Vocês não têm dívidas em comum. O problema que vocês vivem é do hoje. Mas ela só tem 3 anos. E ela nunca teve nenhum problema. Ela tem um problema mental? Não. Este problema emocional é de hoje. Algo aconteceu que criou a inimizade. Não é um problema do passado. Passado um tempo, ela voltou com o marido, com os avós, os sogros, e disse assim, olha, não aconteceu nada, o parto foi tranquilo, tudo foi muito bom. Qual seria a causa de uma coisa dessas?
foi no momento do parto. Lembre-se, o que foi que aconteceu exatamente? Foi um parto tranquilo, estava tudo bem, meu marido estava comigo, eu estava lá, o médico é um conhecido, meus pais e meus sogros estavam lá fora. Foi tudo bem, o parto foi rápido, não demorou muito. Eu estava ali, ele tirou o bebê, ele perguntou, e ele disse, é uma menina! E eu disse, que pena. O problema é que ele estava bem ali ao seu lado. E quando você disse, ela ouviu. E ela reagiu muito mal. Se você não me quer, eu também não quero você, nunca mais. E toda vez que ela saía do corpo, ela reagia negativamente a você. E quando ela voltava ao corpo, a criança reage instintivamente. É automaticamente, não é um processo consciente, decisório, são os instintos que afloram. E ela reage contra você. Mas foi um lapso, é que disseram que era um menino, eu pintei o quarto de azul. Não é verdade, eu amo a minha filha, eu a quero muito. Não é a mim que você tem que convencer. E como eu faço? Não adianta quando ela é acordada, que é uma reação instintiva, e ela não vai entender o que você diz. Quando ela dormir, converse com ela. Diga o que você sente, diga o que aconteceu, explique, usando a linguagem de um adulto. Explique para ela o que foi que aconteceu exatamente e peça que a perdoe. E assim ela fez, a criança dormia, ela conversava, se expressava, e durante 6 meses, todas as noites, ela conversava com a filha e explicava o que aconteceu, dizia que a amava, explicava os fatos. Um dia, ela estava na cozinha, a criança levantou, entrou, mãe, era a primeira vez que ela chamava de mãe. Sonhei com você. No sonho, você dizia que me amava, é verdade? E ela nem pôde responder. Foi os braços. E a criança abraçou pela primeira vez em 3 anos e meio. Ou seja, reconhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática mais do que imaginamos. Como além dessa nós temos uma máxima, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é nossa obrigação moral dividir esse conhecimento e essa experiência com outras pessoas, porque a única fonte não é espiritual. Nós apresentamos diversas fontes de natureza científica, prática, física, para fundamentar a tese de André Luiz. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.